Aula teórica de radiologia pediátrica. Os exames de imagem em crianças devem ser feitos levando-se em consideração os dados clínicos e também a indicação clínica, com o intuito de reduzir o tempo de exame e também a dose de radiação que eventualmente essas crianças tenham que ser submetidas. As radiografias simples são necessárias antes de exames de tomografia, principalmente em determinadas regiões como face, coluna, tórax e aparelho ósseo-articular. Quando a tomografia quando a realização de exames de tomografia é recomendável considerar se outros estudos que não utilizam radiação como ultrassom e ressonância podem ser realizados e são alternativas viáveis e que permitam, obviamente, o diagnóstico. O raio-x e a tomografia devem ser obtidas apenas nas áreas de interesse em pacientes pediátricos. É importante que não seja realizado exame de imagem com anestesia e sedação, ou de preferência não realizar, a menos que a criança não coopere ficando imóvel e não seja possível a imobilização de modo satisfatório, isso principalmente para as crianças menores. Anestesia geral e sedação requerem apoio médico e de enfermagem especializados, equipamentos de monitoramento e condições adequadas para a recuperação pós-procedimento. Com relação à realização de anestesia e sedação em exames de tomografia computadorizada, estudos sem contraste V podem ser realizados, muitas vezes sem anestesia geral, em aparelhos mais rápidos, ditos multidetectores, se a criança, principalmente as menores, as pequenas, forem adequadamente imobilizadas. Em crianças com mais de 6 anos, exames de tomografia com contraste V usualmente podem ser realizados sem anestesia. Já nas crianças com menos de 6 anos e principalmente naquelas abaixo de 3 anos, normalmente para a realização de TC há necessidade de anestesia ou sedação. E a tomografia pode ser substituída pela ressonância se a anestesia geral for necessária. No caso da ressonância magnética, o uso de anestesia e sedação para crianças com até 4, 6 anos de idade usualmente requer anestesia geral, uma vez que o exame é mais longo e a necessidade de imobilidade. E dependendo da gravidade e urgência do caso, até a realização de tomografia sem contraste EV, como por exemplo em pacientes com trauma crânioencefálico. Crianças de 4 a 6 anos até 8 a 10 anos, a ressonância pode ser feita com um preparo adequado do paciente, ou seja, com um bom apoio prévio, de tal maneira que a criança possa colaborar. E nas crianças com mais de 10 anos, usualmente não há necessidade de anestesia e sedação, os exames são realizados como nos adultos. Nós vamos discutir algumas causas específicas ou de algumas alterações específicas mais importantes no grupo pediátrico. Em relação à sinusite, é um diagnóstico eminentemente clínico e os exames de imagem não são indicados para os casos de sinusite aguda não complicada. A TC é a modalidade de escolha em pacientes com sinusite persistente, recorrente e crônica. A tomografia de tórax e de órbita, feita com contraste endovenoso, e aí incluindo os seios da face, é indicado quando há suspeita de complicações da sinusite.
e a TC é melhor na avaliação das estruturas ósseas, isso na comparação com a ressonância magnética, e esta ressonância magnética é melhor na avaliação das complicações intracranianas da sinusite. Esse é um caso de um paciente com um velamento de células etmoidais anteriores e que também passou a apresentar um aumento da região orbitária direita, então uma complicação da sinusite, né, etmoidal. Crianças com vômitos são um grupo também importante, e quando os vômitos são biliosos, com possível malrotação de aparelho digestivo, eventualmente identificado em estudos radiográficos simples, aí a indicação de exame radiográfico contrastado do trato gastrointestinal superior. Em crianças com vômitos biliosos, com raio-x de abdômen, que surgiram uma obstrução mais distal a nível de cólon, aí a realização de edema com contraste hidrossolúvel. Esse é um caso de uma criança com, aqui nós podemos observar o estômago e o fígado, e a estrela vermelha mostra a área para onde o contraste deveria estar indo, ou que deveria estar sendo ocupado por alças de delgado, que pelo contrário estão ocupando a região, em vez do flanco esquerdo, do flanco direito. Então uma criança com uma má rotação intestinal. Crianças que têm vômitos intermitentes, a avaliação depende muito do quadro clínico e a imagem nem sempre é necessária. Então, o exame radiográfico contrastado do trato gastrointestinal superior é indicado quando há necessidade de avaliação da anatomia, identificação de alterações anatômicas associadas a esse quadro clínico. Uma situação bastante interessante é nas crianças com menos de 3 anos de idade e que têm vômitos em jato não biliosos. Então, nesse caso, a ultrassonografia é o primeiro exame para avaliar se existe ou não estenose hipertrófica de piloro, e se a imagem não for característica ou o quadro clínico também não for característico, a radiografia contrastada do trato gastrointestinal superior pode ser realizada. E aqui num paciente com estenose de piloro, nós vemos o fígado, o estômago, e as setas apontam para uma imagem nodular que corresponde à região do piloro bastante hipertrofiada. Nos casos de hematúria, se a criança tiver um quadro clínico de hematúria não dolorosa, podendo ser macro ou microscópica, e se for persistente e sem causa não familiar, a ultrassonografia é o exame a ser realizado. Já no caso de crianças com suspeita de litíase renal, a tomografia computadorizada sem contraste endovenoso, ela é indicada, é o primeiro método, ou melhor, ela está indicada, mas em algumas situações a ultrassonografia pode ser o método inicial. Se não mostrar nada, a realização da tomografia computadorizada. Nos casos de trauma com hematúria, aí há necessidade de realização da tomografia computadorizada do abdômen com contraste endovenoso, principalmente se houver hematúria macroscópica. Então aqui nós temos um paciente com uma massa, né, de hipocôndrio direito, e aqui nós vemos a massa e a seta aponta para a porção normal do rim de um paciente com tumor de Wilms e que apresentava quadro de hematúria. A infecção do trato urinário, quando se tem avalia o risco a longo prazo da infecção de trato urinário febril, se nota que esse risco é baixo e o benefício de tratamento, incluindo com antibióticos
profiláticos e também em crianças que tenham refluxo vésico-ureteral, a realização de cirurgia. Então, é incerto tanto o tratamento clínico quanto a cirurgia. É incerto para crianças com mais de 2 meses de idade. Também se nota que não há benefício comprovado do uso de exames de imagem em crianças no primeiro episódio de infecção do trato urinário e que respondam bem ao tratamento clínico. A evidência de refluxo vésico-ureteral decresce com a idade, então reduzindo o impacto dos exames de imagem na orientação do tratamento de crianças maiores e que apresentem refluxo vésico-ureteral. Crianças com infecção de trato urinário com menos de 2 meses, o exame de imagem, a realização de imagem deve ser bastante conservadora. Poucos estudos nessa faixa etária, ou seja, poucos trabalhos da literatura mostram avaliação nessa idade. E nos neonatos com infecção de trato urinário, há alta incidência de anomalias renais e são mais suscetíveis a complicações como a sepse. Então, crianças com infecção de trato urinário, o ultrassom deve ser realizado para o rastreamento de anormalidade renal congênita, não para avaliação de refluxo vésico-ureteral. Então, o ultrassom pode não ser necessário se o exame realizado ou seja, o exame de ultrassom no terceiro trimestre de gestação for normal. Então, talvez daí nessas situações, habitualmente o ultrassom na criança pós-parto não é útil. Cintilografia renal é uma modalidade de estudo de escolha na avaliação das crianças com pielonefrite aguda e com sequelas renais decorrentes do quadro infeccioso. Já a uretrocistografia miccional e a cistografia nuclear, ou seja, exames onde há a introdução do material de contraste dentro da bexiga, são os métodos de escolha na avaliação do refluxo vésico-ureteral. E a cintilografia nuclear tem menor radiação que a uretrocistografia e sensibilidade e especificidade semelhantes, sendo preferível para meninas e também como exame de segmento. Já a uretrocistografia miccional é o melhor exame para avaliação do refluxo vésico-ureteral em meninos com infecção do trato ureteral, porque permite a identificação de lesões ou de alterações da uretra. Nos casos de infecção do trato urinário complicada, ou seja, sem boa resposta à antibiótico terapia dentro de 48 horas, ou naqueles que desenvolvem sepse ou retenção urinária, ou que também tem um aumento da creatinina sérica, ou infecção de trato urinário que não é pela Escherichia coli, ou quando essas infecções são recorrentes, aí está indicada a realização da ultrassonografia. O uso de cistografia e de cistografia renal e também da cintilografia renal, no caso, vai se fazer da seguinte maneira: cintilografia renal positiva vai para cistografia, por meio de cistografia nuclear. Aqui nós temos um caso de um menino, nós vemos a bexiga e as setas apontam para dilatação da uretra posterior e uma área de estenose, então uma membrana de uretra posterior. E aqui nesse caso também nós vemos que há um grande refluxo vésico-ureteral à direita, chegando até os cálices.
Em crianças com febre de sítio desconhecido, se forem neonatos, então crianças com menos de um mês, com febre de sítio desconhecido, elas formam um grupo de alto risco e o raio-x de rotina tem baixa efetividade na ausência de sintomas respiratórios, ou seja, a realização de radiografia de tórax deve ser feita em crianças com febre de sítio desconhecido, com evidências clínicas de doença respiratória, ou ainda naquelas com febre superior a 39 graus centígrados, ou ainda quando a contagem de leucócitos for superior a 20.000. Esse é um caso de uma criança com febre e nós observamos na radiografia área de consolidação em lobo inferior esquerdo. Em crianças com neutropenia febril, especialmente após transplante de medula óssea com febre persistente, mesmo com antibiótico terapia, a tomografia do tórax deve ser realizada mesmo que a radiografia seja negativa. Há baixo rendimento da TC do abdômen e de seios paranasais nesses casos. Então, essa é uma situação em que a tomografia ela é útil e podendo ser o primeiro exame a ser realizado, porque a tendência é que as radiografias ou o aparecimento de lesões nas radiografias é mais tardio. E então, nessa situação, o diagnóstico mais precoce se impõe por meio da realização precoce de tomografia computadorizada. Os exames de imagem em crianças com febre de origem desconhecida têm baixo rendimento. Então, mais estudos são necessários para determinar o potencial de determinados métodos, como o PET-CT ou a ressonância de corpo inteiro na avaliação com febre de origem desconhecida. Então, essa é uma situação também complicada do ponto de vista clínico. A avaliação de displasia do desenvolvimento do quadril, o que se tem é que estudos têm mostrado que de 41% até 58% dos achados anormais em exames físicos foram negativos pela ultrassonografia, confirmando o valor do método, ou seja, da ultrassonografia, nesse tipo de situação. O ultrassom do quadril em criança com exame físico positivo tem mostrado que reduz custos. Isso no estudo desse hospital pediátrico de Boston, que rastreou todos os neonatos com exame físico positivo e utilizou a ultrassom de quadril seletivamente quando houve alto risco de displasia. Então, a ultrassonografia é um exame de escolha quando há suspeita de displasia do quadril. E aqui um caso de radiográfico mostrando a posição normal do quadril direito e o desvio lateral do fêmur numa criança com displasia do quadril desse lado. Crianças que mancam, aqui nós devemos considerar primeiramente a avaliação clínica e estabelecer se há história de trauma ou se tem algum foco de infecção que pode, daí os métodos de imagem possam ajudar na conduta. Então, aqui existem 3 cenários. Um da criança que teve um quadro de trauma, sem trauma e sem sinais de infecção, e com sinais de possível infecção. Naqueles que tiveram trauma, radiografia localizada ou raio-x da tíbia, que é um sítio comum de lesão, são os mais adequados. E da tíbia quando não se tem assim um quadro muito adequado para determinar o local de lesão. Isso principalmente em crianças menores. Se não tem trauma e não tem sinais de infecção, o ultrassom do quadril deve ser o primeiro estudo. E a radiografia se o ultrassom for negativo. Então, já no caso de criança com possível infecção, a ressonância magnética é o exame de escolha. Lembrar que o raio-x tem baixa sensibilidade, embora seja o exame realizado inicialmente.
E a cintilografia óssea também pode ser realizada, principalmente se o sítio de infecção não pode ser determinado com base clínica. Esse é um caso de uma criança que teve um quadro de trauma e nós podemos ver um traço de fratura na metáfise da tíbia. Nas crianças com suspeita de abuso físico, o síndrome da criança espancada, e aqui nós vemos uma criança com fratura de úmero e também com fraturas de ossos das pernas bilateral. Nesse outro caso, uma fratura de fêmur direito. A modalidade de imagem nesse caso depende muito da faixa etária, dos sintomas e da presença ou não de sinais neurológicos, evidência de lesões torácicas, abdominopélvicas e seus achados de imagem. E isso é uma coisa muito importante se são discrepantes em relação à história clínica. Radiografias de esqueleto, isso é uma situação bastante peculiar, pode ser feito em situações muito específicas, como no caso das crianças com suspeita de abuso físico, onde podem haver vários ossos comprometidos, e também crianças, aí uma outra situação para realização de radiografias de esqueleto é quando há crianças com displasias ósseas. Está sempre indicado em crianças com, no caso do abuso, suspeita de abuso físico, crianças com menos de 24 meses de idade. Em crianças mais velhas, essa rotina pode ser feita, mas geralmente é mais adequado a localização, ver em qual região é a maior suspeita de lesão. Nessas crianças, a tomografia de tórax sem contraste, ela sempre está indicado se houver convulsões ou sintomas neurológicos ou história de trauma craniano. Então, se houver alguma dessas situações, a TC de tórax sem contraste deve ser feita. E TC de tórax deve-se pensar em fazer em crianças de alto risco, ou seja, crianças que aparecem com fraturas múltiplas, fraturas de costelas, injúria facial, crianças com menos de 6 meses de idade, crianças que tenham lesões de tórax e abdominopélvicas, e também nas crianças com um quadro, uma história clínica discrepante relatada pela família. A ressonância magnética do encéfalo pode ser necessária depois da avaliação do TC de crânio, de uma maneira muito semelhante ao que se indicaria nos adultos. E cintilografia óssea, aí para avaliação de lesões do esqueleto com tecnécio, pode ser útil se a radiografia do esqueleto for negativa e houver suspeita clínica de lesão. A TC de tórax, abdômen e pelve, ela é indicada se houver sinais de abuso e se há achados nas radiografias simples, principalmente, de novo, a discrepância dos achados em relação à história clínica relatada. E, especificamente em relação à TC de abdômen e pelve, deve ser realizada com injeção endovenosa de contraste, exceto se houver alguma contraindicação. Concluindo, os exames de imagem devem ser sempre adequados ao grupo pediátrico, ou seja, principalmente nos exames que utilizam radiação ionizante, deve-se buscar alternativas ou sempre diminuir a dose da radiação e também a área exposta à radiação. E se houver algum método que possa substituir e que não use radiação como o ultrassom e a ressonância, deve-se optar por estes. Exames que não utilizam radiação ionizante, sempre realizar dentro do contexto clínico apropriado e com um planejamento adequado.
mais uma vez, para diminuir a dose de radiação. E o tempo de exame, principalmente nas crianças que sejam submetidas a sedação e anestesia. E fundamental é que a interpretação dos exames deve considerar variantes anatômicas, modificações ao longo do crescimento, que é normal, né? E também as doenças próprias para as diferentes faixas etárias. Muito obrigado.